A noite escura da alma, antes da abundância. A noite escura da alma, antes da abundância. Antes de começar, se você está aqui agora, eu te peço, inscreva-se no canal, porque tudo o que você vai ouvir a seguir foi criado para transformar a sua consciência financeira, espiritual e emocional. E se você está cansado de lutar sozinho, se sente que está vivendo um período pesado, silencioso e confuso na vida, então esta mensagem chegou exatamente na hora certa. Porque o que você chama hoje de dor, Deus chama de preparação. O que você chama de atraso, Deus chama de alinhamento. E aquilo que você chama de abandono espiritual é, na verdade, a forma mais sofisticada de construção divina. Existe um momento na vida de qualquer pessoa destinada à prosperidade em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. É o período em que você perde pessoas, perde oportunidades, perde forças, perde a clareza. É quando o dinheiro não gira, a criatividade seca, o telefone não toca, os caminhos parecem fechados e até sua fé balança. É o momento em que você olha para os céus e pergunta: por que isso está acontecendo comigo justo agora? É aí que começa a noite escura da alma. Napoleon Hill falava que antes de qualquer vitória existe um período de teste, um vale emocional onde o ser humano é moldado por dentro para que a conquista futura não o destrua. A noite escura não é punição. É o processo invisível onde Deus remove tudo que não pode entrar com você no próximo nível. Você pede abundância, mas continua cercado de pessoas que tiram sua energia. Você pede clareza, mas continua alimentando pensamentos que te sabotam. Você pede oportunidades, mas ainda não deixou morrer versões suas que não são compatíveis com a riqueza. Então Deus apaga as luzes, Deus silencia tudo, Deus fecha portas, Deus te separa, porque antes que a abundância chegue externamente, Ele precisa criar abundância internamente. Esse período é desconfortável porque você perde o controle. E quando perde o controle, você volta para o seu eixo. Quando você não tem para onde ir, finalmente olha para dentro. Quando tudo cala, você finalmente aprende a ouvir. A noite escura é o processo de realinhamento da sua assinatura vibracional. É o momento em que o universo recalibra sua energia para um padrão compatível com aquilo que você pediu. E aqui está a verdade que quase ninguém aceita. A abundância não chega enquanto sua vibração antiga ainda está viva. Por isso a vida te coloca em silêncio, em pausa, em escuridão. Não para te destruir, mas para dissolver quem você não deve mais ser. A borboleta não nasce enquanto a lagarta estiver confortável. O ouro não brilha enquanto não atravessa o fogo. E sua prosperidade não se manifesta enquanto você não passa pelo túnel onde sua fé é a única luz. Muitas pessoas desistem a centímetros do milagre porque confundem escuridão com abandono. Mas Deus não te abandonou. Ele te isolou. Ele te recolheu. Ele te colocou numa câmara de transformação para que, ao sair, nada e ninguém pudesse negar o que Ele colocou dentro de você. Quando você entende isso, a noite escura deixa de ser um pesadelo e se torna um portal. Nesse momento, eu quero que você respire fundo e perceba o seguinte: se a sua vida parece parada, silenciosa, confusa, se as portas que deveriam ter se aberto se fecharam, se pessoas sumiram, se oportunidades evaporaram, você não está sendo punido. Você está sendo preparado. Nada está dando errado. Está tudo ficando certo. A escuridão que você sente não é um sinal de fracasso, mas um código secreto de que algo grandioso está se aproximando. Deus sempre esvazia antes de encher, sempre cala antes de revelar, sempre puxa para trás antes de lançar para frente. O que você vive agora não é o fim, é o útero da sua nova realidade. E se você tiver coragem de atravessar isso consciente, sem se desesperar, sem se sabotar, você vai descobrir que a abundância não chega depois da noite escura. A abundância nasce dela.
Agora que você entendeu essa verdade, prepare-se para mergulhar profundamente nas próximas partes, porque vamos destravar o mapa espiritual e mental que transforma a escuridão em elevação. O vazio que anuncia a mudança. Quando a noite escura da alma começa, quase sempre ela aparece disfarçada de perda. Você sente o peso do silêncio, a ausência de respostas, a falta de movimento, como se o universo tivesse desligado tudo ao seu redor. Mas existe um segredo espiritual que Napoleon Hill ensinava de forma velada. Todo vazio na vida de uma pessoa destinada à abundância é construído de propósito. Nada do que você perdeu estava alinhado com aquilo que viria depois. O que saiu, saiu para abrir espaço. O que calou, calou para você ouvir a si mesmo. O que parou, parou para que você pudesse enxergar o que realmente importa. E esse processo dói porque a mente humana se apega ao conhecido, ainda que seja pequeno demais para o destino que Deus preparou. Então, quando a vida te coloca nesse túnel escuro, a primeira reação é resistência. Você tenta recuperar o que se foi, tenta segurar o que está escapando, tenta reparar o que não pode mais ser consertado. Mas quanto mais você tenta manter vivo o que já morreu, mais pesado o caminho fica. A noite escura é o momento em que Deus te força a entregar o controle, a soltar o volante, a confiar sem ver. E é exatamente aí que começa a sua transformação vibracional. A escuridão não está te punindo. Ela está apagando tudo que te distraía, que te desviava, que te prendia. E apenas quando as luzes externas se apagam é que você é capaz de enxergar a luz interna. Você pode não perceber agora, mas esse silêncio tem propósito. Essa pausa tem direção. Esse desconforto é um anúncio espiritual. Porque antes de mudar a sua vida, Deus muda você. Antes de abrir um caminho, Ele ajusta a sua vibração. E antes de liberar a abundância, Ele destrói todo o padrão mental que impediria você de sustentá-la. Muitos, ao chegarem nesse ponto, entram em desespero. Acham que estão regredindo, que a vida nunca mais vai melhorar, que fracassaram. Mas essa sensação de descida é apenas o impulso da flecha sendo puxada para trás. Nada está indo para trás. Tudo está sendo tensionado para te lançar mais longe. E quanto maior o chamado para a abundância, maior o recuo da alma antes do salto. Este é o padrão de todas as pessoas que se tornaram altamente prósperas. Todas elas atravessaram uma fase de silêncio, dor, confusão, isolamento e sensação de atraso. Napoleon Hill dizia que o fracasso temporário é uma das ferramentas favoritas do universo para testar quem está pronto e quem está apenas interessado. Porque na noite escura você mostra quem realmente é. Você mostra se acredita mesmo no que diz. Você mostra se sua fé é real ou decorativa. Você mostra se vai continuar mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados, mesmo sem validação. E aqui está o código oculto que quase ninguém vê. Quanto mais escura a noite, mais perto está o amanhecer. Se o túnel parece longo, é porque sua expansão será enorme. Se a dor é profunda, é porque a mudança será radical. Se tudo parece estagnado, é porque algo gigantesco está sendo alinhado. E neste ponto da jornada, eu te digo algo essencial. Não desista de você enquanto o universo está investindo na sua reconstrução. E agora, antes de continuarmos, responda nos comentários quando terminar este vídeo. Você já sentiu que Deus te colocou em uma fase escura para te preparar para algo maior? Escreva: estou atravessando e vou vencer. Agora seguimos, porque na próxima parte você vai entender por que Deus sempre silencia antes de abençoar. O silêncio divino é um dos fenômenos espirituais mais mal interpretados da vida humana.
Quando Deus fica quieto, a maioria acha que foi abandonada. Mas o silêncio é a fase mais ativa do processo. É nele que sua vibração antiga é destruída e uma nova vibração é construída. E se existe algo que Napoleon Hill deixou claro, é que riqueza não é sobre esforço físico. É sobre vibração mental, emocional e espiritual. Antes da abundância chegar, você precisa se tornar alguém compatível com ela. Mas não existe transformação profunda sem silêncio. Porque no barulho você não se escuta, nas distrações você não se vê. No movimento constante, você não percebe que está carregando crenças, medos e padrões que sabotam sua ascensão. O silêncio é o laboratório da alma. É ali que Deus reorganiza, limpa, restaura, realinha. E aqui está o ponto que quase ninguém enxerga. Quando tudo parece parado, é porque algo dentro de você está sendo preparado para se mover com força. Quando ninguém te liga, é porque Deus está removendo distrações. Quando nada acontece, é porque Ele está criando espaço para o que realmente importa. Quando você não sente nada, é porque Ele está te ensinando a agir por fé e não por emoção. Durante o silêncio, você aprende a confiar sem sinais. Aprende a caminhar sem confirmações. Aprende a permanecer mesmo quando a realidade parece te contradizer. Esse silêncio é uma prova de maturidade espiritual, uma prova vibracional, uma prova de autoconsciência. Porque se você só acredita enquanto tudo vai bem, não é fé, é comodidade. A noite escura te coloca diante de você mesmo, sem máscaras, sem distrações, sem apoios externos. E é ali que você descobre o quanto ainda depende da validação dos outros, o quanto ainda teme ser rejeitado, o quanto ainda se sente pequeno, o quanto ainda duvida de si. Deus silencia para que você pare de se apoiar em tudo que é externo e comece a se ancorar no que é eterno. Ele te leva para dentro, e lá dentro você se encontra com sua verdadeira identidade, a identidade que é digna da abundância que você pediu. Quando o silêncio se instala, sua vibração começa a mudar. Você começa a questionar crenças antigas, começa a se libertar de limitações herdadas, começa a enxergar que não é vítima da vida. Começa a perceber que existe poder nas suas escolhas, nas suas palavras, nos seus pensamentos. É aqui que você se torna adulto espiritualmente. E é apenas depois dessa maturidade que Deus te libera para novos níveis. Agora que você está entendendo esse processo, prepare-se, porque na próxima parte vamos revelar o momento exato em que a noite escura começa a quebrar e a luz da abundância finalmente aparece. Existe um momento na noite escura da alma em que algo dentro de você rompe. Não é quando a bênção chega, não é quando a situação externa muda, não é quando a prosperidade aparece. É antes, muito antes. Esse ponto de ruptura é quando você finalmente entende que não pode mais ser quem era. E é aqui que a verdadeira virada acontece. Napoleon Hill dizia que toda derrota traz consigo a semente de um benefício equivalente. Essa semente germina nesse exato instante, porque até então você tentava voltar a ser quem foi um dia, tentava restaurar o passado, tentava recuperar uma antiga versão da vida. Só que nada disso funciona. Porque a noite escura existe justamente para destruir essa versão antiga. É o momento em que tudo o que era pequeno demais para o seu futuro começa a se desfazer. Pessoas se afastam, caminhos são fechados, oportunidades expiram, projetos perdem o sentido. E por mais doloroso que seja, isso é libertação. O ponto de ruptura é quando você finalmente para de resistir ao processo. É quando você aceita que não pode continuar carregando o velho enquanto deseja o novo. É quando você entende que a dor não veio para te quebrar, mas para te despertar. E nesse despertar, algo dentro de você começa a alinhar. Suas emoções ficam mais claras. Seus pensamentos ficam mais limpos.
Sua energia começa a vibrar num padrão que te prepara para aquilo que está sendo construído nos bastidores. Antes, você reagia. Agora você observa. Antes, você se desesperava. Agora você compreende. Antes, você tentava controlar. Agora, você confia. E essa mudança interna é o verdadeiro início da abundância. A abundância nunca chega quando você ainda está vibrando como alguém que tem medo do futuro. A abundância nunca chega enquanto você ainda precisa da aprovação de todos. A abundância nunca chega enquanto você ainda age como vítima. A abundância nunca chega enquanto sua alma está fragmentada. Ela chega quando você se torna inteiro. O ponto de ruptura é essa inteireza. É quando você passa a confiar em Deus mais do que confia em sua própria força. E é exatamente nesse estágio que a vida começa a dar sinais. As sincronicidades aumentam, pequenas oportunidades começam a reaparecer, ideias surgem do nada, pessoas novas chegam, portas discretas começam a se abrir. Nada gigantesco acontece ainda, mas algo mudou. Você mudou e a realidade sempre responde à sua vibração. Agora, tudo aquilo que antes parecia travado começa a se mover lentamente. Não é abundância total ainda, mas é o anúncio dela. É como os primeiros raios de sol que deslizam pela noite depois de horas de escuridão. A noite escura está terminando, e quem você está se tornando é infinitamente maior do que quem você foi. Agora, antes de irmos para a próxima parte, comente no vídeo quando terminar. Eu rompi, estou pronto para renascer. Essa frase sela espiritualmente sua travessia. O renascimento da consciência e o chamado para a abundância. Depois que o ponto de ruptura acontece, inicia-se o processo mais poderoso de toda a jornada. O renascimento. Renascimento não é recomeçar. É reexistir, é se tornar alguém que nunca foi antes. A noite escura da alma destrói seu eu antigo, mas somente para revelar sua identidade mais elevada. Napoleon Hill repetia que toda pessoa rica verdadeiramente passou por um despertar interior. Ele chamava isso de consciência da riqueza. E essa consciência não é sobre dinheiro, mas sobre vibração. A riqueza verdadeira nasce do entendimento de que você é responsável pelo que cria e que suas escolhas internas moldam seu destino externo. Ao renascer, você percebe que nada do que viveu foi aleatório. Cada dor te lapidou, cada silêncio te fortaleceu, cada perda te protegeu, cada atraso te realinhou. Nesse renascimento, você deixa de perseguir coisas e começa a atrair coisas. Você deixa de depender de força e passa a depender de frequência. Você deixa de agir por medo e começa a agir por propósito. Deus removeu tudo que enfraquecia sua vibração. Agora, Ele devolve tudo que fortalece. Nesse processo, sua mente começa a se abrir. Você começa a enxergar caminhos que antes estavam invisíveis. Começa a ter ideias que parecem surgir de outra dimensão. Começa a sentir uma intuição mais forte, mais nítida, mais madura. Esse renascimento é silencioso, mas é transformador. Você se percebe mais estável, mais consciente, mais atento, mais disciplinado, mais preparado. E é justamente por isso que a abundância começa a se aproximar, porque agora você vibra na frequência dela. Antes, você pedia riqueza com uma mente pobre. Agora você pede com consciência de merecimento. Antes, você pedia oportunidades com medo de falhar. Agora você pede sabendo que tudo colabora para o seu bem. Antes, você pedia resultados rápidos. Agora você entende que velocidade não define grandeza. Nesse renascimento, você passa a perceber que abundância não é algo que você corre atrás, mas algo que você se torna. E quanto mais você se torna, mais ela te encontra. Você passa a sentir que algo grande está prestes a acontecer. Não é ansiedade, é percepção espiritual.
Sua energia mudou e tudo aquilo que estava alinhado a essa nova vibração começa a se aproximar sem esforço. E quando isso acontece, você finalmente entende: a noite escura não veio te destruir, veio te reconstruir, não veio te atrasar, veio te preparar, não veio te punir, veio te posicionar. Agora que a consciência renasceu, seguimos para o momento mais poderoso, quando as portas finalmente começam a se abrir e a abundância se manifesta em sua vida de forma clara. A abundância começa a se manifestar. Quando a noite escura da alma finalmente se conclui, a primeira manifestação da abundância não é dinheiro, não é reconhecimento, não é sucesso imediato, é sensação de alinhamento. É perceber que você finalmente está no lugar certo, na hora certa, com a energia certa. Napoleon Hill ensinava que riqueza verdadeira sempre começa dentro. O primeiro sinal é interno. Você sente leveza, clareza e certeza, mesmo que externamente nada ainda tenha mudado drasticamente. E a partir desse momento, o universo começa a conspirar a seu favor de maneira invisível. Pessoas certas surgem, oportunidades que antes pareciam pequenas ou insignificantes começam a se revelar como portas para grandes conquistas. Ideias que pareciam vagas se transformam em planos concretos. Tudo acontece com sincronicidade e você começa a perceber que o mundo responde à sua nova vibração. Cada passo que você dá agora está alinhado com um fluxo de prosperidade que não depende de esforço desesperado, mas de coerência interna. Toda a escassez anterior deixa de existir, não porque o problema externo mudou imediatamente, mas porque você mudou. E essa é a lição mais profunda. Deus não muda a sua realidade externa até que você tenha mudado a sua realidade interna. A abundância que chega depois da noite escura é a recompensa por você ter passado pelo teste, por ter confiado sem ver, por ter permanecido firme quando tudo parecia contra você. Napoleon Hill dizia que pessoas que desistem antes de atravessar a noite escura nunca experimentam a abundância verdadeira, porque ela só se manifesta quando a consciência, a fé e a vibração estão alinhadas. E nesse ponto você sente um chamado para agir, mas não de qualquer forma. Um chamado para criar, para servir, para multiplicar, para compartilhar, porque abundância não é egoísmo. É expressão da sua harmonia interna. Quanto mais você internaliza essa verdade, mais o universo coloca à sua frente os recursos, ideias e conexões que você precisa. O que antes parecia impossível agora se torna plausível. O que antes parecia distante agora se aproxima. O que antes parecia um sonho agora começa a ter contornos concretos. E nesse estágio, cada decisão sua é mais precisa. Cada escolha sua é mais alinhada. Cada palavra sua começa a gerar resultados. A noite escura não apenas ensinou paciência, perseverança e fé. Ela recalibrou sua mente para que cada ação futura seja amplificada pelo poder da abundância. E agora, quando você se movimenta, não é mais por pressão, é por fluxo. Não é mais por medo, é por propósito. Não é mais por necessidade, é por alinhamento. A abundância chega para aqueles que compreenderam que o segredo não está fora, mas dentro. E é por isso que, quando você atravessa a noite escura, a vida nunca mais é a mesma. Ela se torna reflexo do seu novo eu, vibrando em ressonância com tudo que você sempre desejou e mereceu. Sustentando e multiplicando a abundância. A partir do momento em que a abundância começa a se manifestar, a próxima lição é tão importante quanto a travessia da noite escura. Aprender a sustentar e multiplicar o que foi conquistado. Napoleon Hill dizia que riqueza sem disciplina é desperdício. Abundância sem consciência é instável. Tudo que chega após a noite escura precisa ser cultivado, nutrido e expandido. Primeiro, é necessário manter a vibração interna elevada. A escassez nunca mais pode ser tolerada mentalmente.
Pensamentos de dúvida, medo ou ansiedade precisam ser imediatamente reconhecidos e transmutados em fé, gratidão e ação consciente. Segundo, é hora de multiplicar. Prosperidade não é um destino egoísta, é fluxo. Tudo que chega para você deve ser canalizado para criar mais, para ajudar, para impactar positivamente. Quanto mais você compartilha, mais abundância retorna, porque o universo segue o mesmo princípio de amplificação descrito por Hill. Aquilo que você envia retorna em múltiplos. Terceiro, é hora de observar sinais. Agora que a abundância chegou, os sinais divinos se tornam claros. Portas abertas, ideias que surgem naturalmente, pessoas que aparecem de forma inesperada, coincidências que parecem milagres. Esses sinais são alertas do alinhamento entre você e o fluxo da prosperidade. Preste atenção, ajuste sua vibração, mantenha gratidão constante e continue crescendo. Quarto, é necessário disciplina financeira e emocional. A abundância não é para ser gasta ou desperdiçada sem propósito. Planejamento, investimento, organização e mentalidade de crescimento transformam o que chega em legado, em segurança e em oportunidades futuras. E, finalmente, quinto, nunca se esqueça do propósito maior. A noite escura existiu para prepará-lo, para lapidar sua alma, para revelar sua verdadeira identidade e para permitir que você recebesse abundância de forma digna e alinhada. Cada passo dado depois dessa travessia deve honrar o processo. Cada conquista deve refletir a maturidade adquirida. Cada desafio que surgir agora será menor, porque você já provou que consegue atravessar o mais profundo vale da alma com fé e disciplina. A abundância agora é natural. Ela flui para você e através de você, mas permanece sustentável apenas se você continuar respeitando os princípios internos que o conduziram até aqui. Fé inabalável, disciplina constante, ação consciente, gratidão infinita e serviço àquilo que é maior que você. A noite escura da alma não é apenas uma fase, é uma preparação que transforma pessoas comuns em indivíduos magnéticos, alinhados e prontos para uma vida de prosperidade duradoura. E assim, o ciclo continua. Confiança, transformação, manifestação, multiplicação, serviço e gratidão. Quem entende isso não teme a escuridão, porque sabe que ela é a ponte para a abundância.